explorador! Quietinho, caralho! É assalto mesmo, viu? Ninguém nem trisque nisso. Aí, motor, fica na tua, se não sobra pro teu lado. Ninguém se mexa se não quiser levar chumbo quente. Ô, cara bem estranha. Passa pra cá esse relógio que o teu tempo está esgotando. Se é esse, eu fico chumento a besta, nem tento me ocultar essa carteira. Passa pra cá, passa pra cá. Vai, agiliza, agiliza, rápido! Cala a boca! Cala a boca! Vai, vai! Até parece que esse nosso mundinho globalizado virou uma aldeia mesmo. Ninguém se mexe, hein? Nem um pio. Quem der um pio leva chumbo quente. A corrente. Quieta aí, quieta, rapariga com mais tinta do que beleléu que é. Você ainda não entendeu nada, né? Não entendeu que o Brasil tá mais mulato do que nunca. Pra vocês, mulato fica rico aí é chamado de negro, não é? Abre a bolsa. Abre. Valeu! Ei, Lorana, pode parar aí mesmo. Tá vendo isso aqui, ó? Mas isso aqui não tem preto nem mulato, não, viu? E vocês fiquem sabendo e guardem bem. Eu sou a criança velha e vingativa desse novo século. Abra a porta. Bora, Corisco! Vamos descer aí, pessoal. Tudo bem? O que é a senhora? Vê se da próxima vez que vier, não vem só pra pedir, tá? Obrigado, obrigado. É sempre assim. Só quando o calo aperta que você se lembra que tem sogro. Ó, tô fazendo isso mais uma vez, e você sabe que é pelas minhas filhas e minhas netas. Anote isso, pra ter o governo, hein? Pode deixar que eu vou pagar tudo e com juros. Até logo. Itamar, o que aconteceu? Não, nada não. Chegou tarde, eu tava preocupada com você. Mas você tá chorando? O que é isso, mulher? Tô ficando gripado. Gripado? Gripado a gente vai ficar aqui, tá muito frio. Vamos entrar, você vai me contar. Eu conheço você. Tem alguma coisa. Me conta como foi teu dia. Cauane. E agora, Itamar? Como você vai pagar o aluguel? Mais uma vez atrasado. E o sogrão, se aproveitando da situação para pisar do passado. Se não fosse meu parente, metia um tiro na cara dele. Não. Que ideia absurda, sogro. Coitado do sogrão. E além do mais, eu não tenho coragem de matar ninguém! Isso, cara. Pô, me deixa em paz, que eu já não tô bem. Seja louvado, então comece falando seu perdão de pecados, defende o diabo, liberte o seu espírito e não seja odiado. Pra cá esse relógio que o teu tempo está esgotando.
metido no pino do asfalto! Vai! 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 Olha só! Aqui tem homem, viu? Soneguinha safada! Volta aqui, soneguinha safada! Vai trabalhar, desgraçada! Vai trabalhar! Sai, por isso do demônio! Sai! Vai roubar dinheiro de outro! É isso aí, chefão. É. Um cano. É isso, um 38 bom mesmo, tá tinindo. Até que você me dá. Pô, só isso? Não precisa chutar o pau da barraca, né? Não. É o dobro ou nada. Pô, vai, chapa. Eu tô durão. Tô quebradinho que nem arroz de terceira. Te falei, cara, que eu fui assaltado, levando todo o meu salário. Não, porque senão esse mês as minhas filhas vão ficar passando necessidade, né? Não. Tá bom. Daqui a pouco a gente se fala. Desgraçado, igualzinho o urubu carniceiro. Ele vai ver só. Quando ele também estiver passando por vacas magras. Lá se vai. Não dá pra acreditar. Parece até assombração. Não é que é ela. Latinha safada, assaltante. Vai ver só sacripanta, vai ver só o que vai te acontecer. Seguir você até o inferno, desgraçado. Assim. Essa mulata pilantona, gastando a grana da comida das minhas filhas. Vai descer. Ah, você vai ver só, sua safada. Latinha safada. Lava pra mim. Vira de tá? Volta. Safada. Quando ela veio encontrar com o Noro, Sarará dos infernos, eu ia pagar ela. Mas eu não vou, não. Eu não sou de matar mulher. Eu vou é matar esse cascavel metido a lampião do asfalto. Saudações planetárias. O Jornal Transnacional está no ar. Acabamos de receber uma informação importantíssima. O astronauta brasileiro da nação Yanomami, Luz da Floresta, acaba de pousar em Marte, juntamente com o astronauta chinês Shen Chang e o astronauta armênio Mika Vecchio. Dentro de instantes, maiores informações. Demônio! Desgraçado! Sarará dos infernos! Coisa, eu recebi que tirou as balas, com certeza. Ah, se foi.
Ele me avisou. Se o irmão tivesse balas, ela seria uma sangueira só. Desgraçado caído no meio das crianças. E eu, transformado num criminoso. A fábrica ia ficar sabendo. Itamar, parece que matou um cara aí. Eu não acredito. Ele não ia te matar nem uma barata. Eu iria perder, com certeza, o emprego. Eu ia perder o emprego. E a polícia me prendendo aos supetões. Não matei ninguém, não matei ninguém. Foi ele que me assaltou. Eu tenho provas. Que provas teria? Mas, Itamar, não foi você mesmo que disse que não foram pra delegacia com os outros passageiros? Que não ia adiantar nada? Que polícia e bandido é tudo farinha do mesmo saco? Que rua é essa? Onde é que eu tô? Me dê um dinheiro pra mim ajudar a minha mãe e meus irmãos que estão ali. Passa o Jardim do Galéu. Fala. Marinheiro, só todo de branco, marinheiro, só no seu comecinho, marinheiro, só marinheiro, só marinheiro, só Ah, esse menino, será que eu tô maluco? Por que eu fui dar meu dinheiro pra aquele menino? marinheiro, só vamos descer, só foi o balanço do mar, marinheiro, só lá vem, lá vem. Olha só, a gente sempre tenta pescar. Por que você tem que vir todo arrumadinho? Por quê? Ora as bolas. Você não sabe usar a cabeça? Ha, eu? Minha mãe não é a melhor lavadeira dessa região? Tá. Isso é. E daí? Então, você quer que o filho dela ande por aí de roupa toda desarrumada e suja? Ah, mas também não precisava exagerar, né? E se chove? Minha obrigação é andar sempre bem arrumado. Faça chuva ou faça sol. Ah, agora entendi. É um truque pra atrair freguesia, né? Ai! Olha, seu sangue é vermelho? Claro! Você queria que fosse de que cor? Sei lá. Pensei que fosse da cor da sua pele.
Eu ouvi isso, viu, Pedrinho? Ouviu o quê? Além de tudo, você é bobo, né? Você não sabe que todo mundo tem o sangue vermelho? Xiii, que peixinho titico. A gente só tá pegando peixe nenenzinho. Ah, é, seu bebezinho? Então vai pro rio. Vê se cresce, viu? Vai ver esse truque dele. Assim que entra na água, fica grande. Tudo pra você é um passe de mágica, né? E é mesmo. Você nunca viu uma mágica, não? Eu não, mas tem gente que jura que viu. É? O que, por exemplo? Ora, o Saci Pererê, por exemplo. Você já viu? Ah, eu não. Minha mãe disse que não viu, mas eu sei que ela viu. Eu juro. Um dia, a gente estava lá em casa. Era noite, a gente estava fazendo uma fogueira. Tava até o tio Acaiabe. Aí ele contou pra gente. Foi assim, ó. Eu vou contar pra vocês como é que é a coisa. Quem viu, viu. Quem não viu, pensa que o outro mentiu. Um jeitinho equilibrado, mesmo com uma perna só. Ele adora atar e desatar os nó. De corda, tecido e cipó. Bailarino dos ventos e dos rodamuinhos. Aparece sempre aos rodopios e assobios. Rindo harto. Ele adora galopar ao lombo de um cavalo. Você vai ver, menino. O Saci Pererê. Outro dia, minha mãe tava limpando o seu cachimbo. Aí ela colocou o cachimbo em cima do fogão e foi buscar um pouco de fumo no quarto. Quando ela voltou, não encontrou mais seu cachimbo. Ela estava sozinha em casa, pode acreditar. Ela me disse que só podia ter sido o Saci, porque ele é especialista em cachimbo. Não pode ver um dando sopa e tchau. Pega mesmo e desaparece. Ô, Tião, vai embora que eu já tô ficando com fome. E além do mais, ó, só tá dando peixinho neném. Vamos sim, Pedro. É, antigamente tinha mais peixes nesse rio. Dava até pra gente nadar. A gente até via as pedrinhas no fundo do rio. Agora, tem gente sujando todo o rio. Ó, que sujeirado. Isso daqui não vai dar nem pro almoço. Tó, fica pra você. Você tem certeza? Claro. 3 é pouco pra mim e pra você. Agora 6 é 6, né? Valeu, Tião, você é um amigão mesmo. Falou. Cuidado com o Saci, hein? Para, pessoal, lá vem neguinho na lavanderia. É, Tição. Tiçãozinho. Urubu! Urubu, vem cá, vai! Oi, filho. Já chegou? Não cumprimento não do Zezé, não? Oi, dona Zezé. Tá bom, tio. A Cor tá falando, ó, Zezé. Esse preparado aqui pra tosse é tiro e queda. Cura mesmo. Mas agora eu quero saber o que é que tem Chiquinho. Vai lavar a mão, filho. Evangelina, você precisa ver esse menino quando tá bom. Brinca o dia inteiro, não para quieto um minuto. Agora anda assim esses dias, quieto pelos cantos, com cara de sono. Já rezei e não deu resultado. Deixa eu ver. Ih, já sei. É verme. Não tem outra coisa, é verme mesmo. Tem aqui um preparado. Ó, faz um chá pra ele aqui e dá de manhã e antes de dormir. São 2 dias e o verme vai tudo embora. Isso, não tem problema não. Você tá bem, tio? Tô sim, dona Zezé. Bom, eu vou indo. Chiquinho, pode falar pra sua mãe que depois de amanhã você já vai tá bom.
Muito agradecida mesmo, Evangelina. Você faz muito bem pra todo o pessoal aqui do bairro, viu? Eu sei que eu posso contar com a senhora também, dona Zezé. Fique com Deus. Vai com Deus também. Qualquer coisa que precisar, tô aqui. Que cara é essa, fi? O que aconteceu? Não é nada não, mãe. Te conheço. O que aconteceu de ruim? Ah, só aqueles meninos da rua de baixo. Eles não me deixam em paz. De novo? Eles são tudo um tolo. Eu já te falei, fi. O que eles dizem, o que eles falam. Não liga, não acredita. São tudo uns bobos. Se entrar pelo ouvido, deixa sair pelo outro, tá? Já vou preparar a janta pra gente, filho. Ô, meu burro. Bom dia, doutor Castro. Bom dia, Tião. O que você tem? Você tá meio triste, sujo. Que bicho te mordeu? Não é nada não, seu Castro. Só vim trazer sua roupa. Tá bom. Ô, Raimunda, Sim, senhor. traz um pouco de suco aí pro menino. Já tá pronto, já estou indo, seu Tá Castro. bom. Obrigado, seu Castro. Eita, fruta brasileira. Essa manguinha tá especial. Salve a fruta brasileira, Tião. Você sabe que eu vivo insistindo com a sua mãe há muito tempo para que vocês mudem para essa casa aqui. Vem morar comigo. Aqui cabe muita gente. É grande, tem espaço. Você precisa estudar, o Brasil precisa disso. Mas ela não quer. É, a mãe é assim mesmo. Entendo. Menino Tião, tá aqui. Sua mãe lava e passa muito bem. Eu vou indo, seu Castro. Não, não. Espera um pouco que eu vou buscar uma coisa para você. É pra você, Tião. Pra mim? Ué, não tem mais ninguém aqui? Ah, espera aí. Leva esse dinheiro pra sua mãe. E esse aqui é pra você. Obrigado, seu Castro. Deus lhe pague. Tião, que isso? Onde é que você arranjou isso? Não, mãe, não é o que você tá pensando. Fala a verdade, filho. Se o senhor roubou, nós vamos devolver. Não. Nós somos pobres, mas nós somos honestos. Não, mãe, eu não roubei nada. Foi o seu Castro que me deu. Presente de carnaval. A gente precisa, querida, de comida, de casa, de sabão, de arroz. Isso.
Mãe, eu preciso muito disso. Tá bom, filho, tá bom. Tá bom. Vai lavar a mão, depois eu vou botar janta pra gente. Vai lavar a mão. Tem uma linguicinha boa pra gente comer. Dançar para mim é o ato fundamental. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dançando, eu consigo sentir coisas tão incríveis, tão loucas, que é exatamente você sentir que quando você dança, você tem que se colocar por inteiro.
Quando eu comecei a dançar, criou-se um problema, né? O mito do homem que dança. O mito do homem negro que dança. O que me alimentava era um grande desejo de poder fazer um trabalho onde eu falasse de mim, da minha vida, das minhas perspectivas, do meu sonho, da minha busca, da minha luz. O rito, para mim, era como se eu estivesse me vendo diante de um espelho, através da minha própria vida. Eu procurava uma certa ligação com o cosmos e com a Aruanda. Eu fazia uma espécie de concentração que na realidade não começava no próprio teatro. Começava quando eu vinha de casa. O meu trabalho está tão dentro da minha vida, sabe? As coisas que eu acredito, que eu penso, é o que eu procuro levar para o palco. Eu não tento idealizar uma cultura de palco. É muito difícil para uma pessoa que vem de uma origem pobre, negra, e conseguir se posicionar de uma maneira gratificante. A dança é uma linguagem universal. Ela vai ter cor na medida em que as pessoas se desrespeitarem por suas diferenças de cor. Desde pequeno, a realidade te é atirada na cara de uma forma muito cruel. E você tem dois caminhos a seguir. Ou você se torna um marginal, ou você se torna um artista.
Ou você se torna um marginal, ou você se torna um artista, ou você se torna um marginal. E aí eu penso comigo, a estrela tá lá em cima, mas eu tô indo em direção a ela. Durante 3 anos, a historiadora e antropóloga Nímenon Pinheiro e o líder da comunidade negra rio-pretense Aristides dos Santos se encontravam todas as sextas-feiras para longas conversas, aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Os encontros, em locais marcantes da vida de Aristides dos Santos, deram origem a 45 entrevistas, de 20 minutos a 2 horas cada uma, e um estreito laço de amizade. Com esse material em mãos, a pesquisadora deu início a uma outra jornada, desta vez solitária, a de transformar em escrita tudo aquilo que havia saído da boca do contador de histórias. O resultado de todo esse trabalho está no livro que Aristides e Nímenon assinam em conjunto. A obra levou 6 anos para ser concluída. Mais que a história de um cidadão, a obra retrata parte da trajetória do afrodescendente em Rio Preto e joga luz sobre uma realidade para a qual muita gente prefere deixar esquecida debaixo do tapete. Situações de superação, de luta pelas causas raciais e de amor ao próximo é o que você acompanha a partir de agora no documentário Aristides, Retalho de uma Raça. No decorrer dos encontros, cada fase da vida do personagem era como se fosse escrita em uma folha em branco. Entrevistas que a escritora prefere chamar de histórias de vida. Não era uma entrevista, né? Era uma história de vida, é diferente, né? A entrevista é isso que a gente está fazendo, você pergunta, eu respondo. No caso dele, eu não falava nada quase, só quando era uma questão ideológica. Então ele já tinha um plano, aquela semana ele já começava a pensar em algo, né? Então ele me levava num lugar, a gente sentava lá, por exemplo, na Swift, a gente foi várias vezes, ficou lá naqueles banquinhos embaixo das árvores. Aristides dos Santos participou de todas as etapas do livro. Foi personagem vivo de uma época onde alguém sabia da dor, da discriminação e do preconceito.
O Sr. Aristides participou de tudo nesse livro. Tudo, tudo, tudo. Então, o livro do Sr. Aristides, ele está eticamente corretíssimo. Porque é a primeira vez no Brasil, e talvez até no exterior, que um livro de antropologia tem como autor, né, uma pessoa da sabedoria oral, né? E está autor escrito. Então, isso é uma coisa que eu devia para o Sr. Aristides. Todas essas experiências vividas por Aristides dos Santos, perceber o preconceito, a discriminação da população e das autoridades da cidade de Rio Preto foram traumáticas. O preconceito era dissimulado, hipócrita, pois naquela época ninguém assumia esse apartheid riopretense. Com o Sr. Aristides a gente teve a prova que teve apartheid. Né? Aquelas duas praças no centro, só tem duas porque uma era para negro, outra era para branco. Né? E quando o Sr. Aristides estava na dos brancos, vinha a polícia, batia nas costas dele e falava: Aristides, você não acha melhor ir lá embaixo que tá os seus amigos? Ele não concordava, mas no final ele acabava tendo que ir, porque era uma questão... Ele foi preso por conta desse ódio racial, né? Porque quando a população mais simples começa a frequentar lugares que ela não ia antes e que antes só ia uma elite, essa elite não gosta. Então o Sr. Aristides sofreu essa punição. Durante o processo de composição do livro, vários momentos da vida de Aristides dos Santos chamaram a atenção da escritora. Momentos de vida presenciado por Aristides ainda criança. Aquela do doce dentro do vidro, aquela é bem importante, né? Que ele sempre ia numa mercearia e ganhava um doce. O senhor dono punha a mão no vidro, tirava um doce e dava para ele. Um dia ele chegou lá e o dono não estava ali, estava lá no fundo. Aí ele mesmo enfiou a mão, só que ele não pegou um doce, ele pegou vários. E aí a mão não saía, ficou presa. Aí ele ficou desesperado. Aí o dono da mercearia chegou e falou: Aristides, solta, Aristides, solta. Aí ele falou que ele soltou e viu que aí a mão dele saiu. Simbolicamente, eu acho que ele reproduziu na vida um pouco isso. Porque ele não era uma pessoa ambiciosa, gananciosa, que queria ter coisas, não. Tanto é que tudo o que ele pedia de benefício não era para ele, era para a comunidade. Estar no meio da sociedade riopretense, para Aristides dos Santos, era uma forma de conquistar benefícios para a comunidade negra da cidade. Mas nem sempre os desejos de sucesso vinham acompanhados de glória. Ele achava que estar no meio deles era uma forma de conseguir algum benefício para a comunidade afro-brasileira de Rio Preto, porque ele sofria no meio dessas pessoas, ele era humilhado, sabe? Eu presenciei, né? Tinha alguns que eram amigos mesmo dele, que valorizava ele, minoria. A maioria batia nas costas dele, mas na hora de ir para o palanque para falar, não chamava ele. E aí ele ficava triste, porque ele percebia, né? Mas tinha muitos amigos, ele tinha muitos amigos nessa elite que realmente gostava dele. Histórias de vida que passam por gerações e acabam influenciados por Aristides dos Santos. O Sr. Aristides foi um homem, um negro assumido pela sua raça, muito dedicado, gostava de ser negro e ele lutava muito pela causa do negro. Até então, a gente discutia muito, porque eu falava para ele: Sr. Aristides, mas o senhor tem muitos amigos brancos? Claro, sim, claro que eu tenho amigos brancos. A gente tem que ter, não é igualdade? Eu falei: tá certo, Sr. Aristides. A gente brincava muito, conversava muito, foi um grande amigo meu. Ficou orgulho porque ele deixou uma marca, né? Desde quando ele começou, a gente sabe a dificuldade que foi. Ele tentou, através do carnaval, né? Você vê, ele teve uma escola de samba que ele foi um dos fundadores, que chamava Cruzeiro do Sul. Ele chegou a colocar essa escola de samba numa época muito difícil dentro do Automóvel Clube, que era uma coisa praticamente impossível, né? A observação crítica a todo momento. E essa observação crítica, eu não sei qual foi o momento que isso aconteceu na vida do Sr. Aristides, eu não sei em que lugar, mas isso marca a trajetória do Sr. Aristides.
Tanto é que a professora Nímenon e ele vão escrever um livro, e esta observação sobre a desigualdade entre brancos e negros aqui na sociedade rio-pretense, por exemplo, ele já começa a perceber no momento que eles vão solicitar financiamento ou apoio para a realização de festas dos carnavais, dos grupos de carnavais, e ele observava que os grupos brancos recebiam muito mais dinheiro e recebiam muito mais financiamento do que os grupos negros. Nosso interesse, né, da nossa sociedade aqui, não é, na verdade, a vida desses políticos, porque todo mundo sabe. É a vida do Senhor. O Senhor que é a pessoa mais importante para nós. Mas aí ele não conseguia entender bem o que ele era importante, né? No começo ele achava que a importância que ele tinha era dessa memória de uma elite rio-pretense. Quando ele foi candidato a vereador aqui em Rio Preto, e nós sentamos juntos para ver, ele falou, bom, família tal eu tenho tantos votos, família tal tem tantos votos e tal. Ele foi somando. O total de votos que a gente somou e achava que ele fosse ter na eleição, foi um vexame. Pensávamos, por exemplo, pensamos em 90 votos, ele teve 15. Então, daí a gente tirou uma lição, que nem sempre a amizade está atrelada ao eleitor, ao voto. Através das amizades que ele fez ali no centro, ele sempre trabalhou ali e tudo. Então ele foi, e esse orgulho ficou pra gente. E essa marca, né, que você está perguntando, que ficou também, que é toda a trajetória dele, né? Nunca teve nada assim que desabonasse, e a gente seguiu por esse mesmo caminho. Em 1930, o mito da democracia racial era muito presente. Então, assim, o seu Aristides, naquela época, sem ter uma educação formal, né, que possibilitasse essa observação, mas ele naquela época já conseguia observar esta realidade, essas diferenças, essas desigualdades entre brancos e negros. E isso então foi uma lição que ele deixou, para mim no caso, né, que eu pude ver através de tudo isso daí, essa situação que ele vivia, que ele convivia e que ele lutou muito para colocar o negro em uma outra situação, uma outra escala de valores. Quer dizer, ele tinha uma disciplina, uma autodisciplina, para ele conseguir dar conta dessa missão dele, né? Então, eu acho que ele era muito inteligente, sabe? E ao mesmo tempo sutil. Ele conseguia, assim, passar por coisas terríveis, dor muito profundas, e sair dali fortalecido, e limpo e saudável. Na medida em que ele tem a luta pela igualdade racial como o seu maior motor, a relação dele com a nossa família é apenas uma parte, porque dentro do Conselho Afro também ele vai desempenhar uma função muito importante, ou seja, a de unir o grupo, a de dar respeito à nossa instituição, a de legitimar as nossas ações, porque na medida em que nós trabalhamos a respeito da desigualdade racial, num país que vivia até então sob o mito da democracia racial, a presença do seu Aristides abreviava muitos diálogos que não eram desnecessários, porque a presença dele dizia, não, se o seu Aristides está, né, envolvido nesse projeto, nós temos que apoiar. Então isso era ótimo. Em vida, o seu Aristides dos Santos recebeu muitas homenagens, entre elas essa praça pública que fica aqui no bairro Caique, em São José do Rio Preto. O seu Aristides teve esse privilégio de ter em vida sido homenageado muitas vezes. Então ele gostava muito disso, ele tinha vários troféus na casa dele, né? Então acho que o trabalho dele não é que foi reconhecido, mas ele teve homenagens, né? Porque só vai ser reconhecido mesmo quando não tiver mais diferença social. Eu tenho orgulho, embora ele tenha sido assim, não tenha tido o reconhecimento que ele merecia, entendeu? Muito criticado muitas vezes, mas eu tenho orgulho de tudo que ele fez. Ele se orgulhava demais da raça dele, sempre falava isso, que tinha o maior orgulho de ser negro e participava. Quando via qualquer reportagem ou algo assim que alguém tivesse sofrido um preconceito, ficava nervoso, já queria ir participar, queria saber quem era, caso se a pessoa fosse daqui. São José do Rio Preto é uma cidade que a gente teve a oportunidade de conviver com certas pessoas, e é tudo imediatista, é toma lá, dá cá. O que o Aristides deu para eles?
Eu, na minha pouca visão das coisas aí, uma coisa que meu pai deu muito para as pessoas da cidade foi problemas. Porque ele queria ingressar o negro na sociedade e a sociedade marginalizava, mesmo dando tudo isso que ele recebeu. Talvez ele tenha ficado assim, para ele deve ter ficado faltando alguma coisa, né, para ele terminar, né? Ele morreu com 99 anos, quer dizer, ele viveu, né, uma vida muito longa. E isso, as homenagens que ele recebeu, tudo que passou, né, na vida dele, através dos livros, ele escreveu 3 livros, né? Quer dizer, então, sem ter assim um grau de escolaridade muito alto, mas ele, com a ajuda de professores, de pessoas que apoiaram ele, conseguiu levar. Então eu acho que ele cumpriu o papel dele, né? A gente foi em muitos lugares que ele foi homenageado, né? Então eu acho que ele era uma pessoa feliz, apesar de toda a diversidade, porque ele se sobrepôs a toda essa dor. Ele foi muito homenageado. Talvez isso é que tenha magoado muitas pessoas. Que ele foi embora, mas ele não foi totalmente, porque o trabalho dele foi tão importante que a gente continua lutando na esteira do Sr. Aristides, ele continua fazendo e convertendo pessoas à causa afro-brasileira, que é o teu caso. Em Retalhos de uma Raça, vamos mostrar fatos da sociedade brasileira que nós julgamos conhecer a fundo, mas o que nós sabemos está escrito apenas nas entrelinhas. A importância de Aristides para a história de Rio Preto se deve a essa relação de cordialidade verdadeira que Aristides insistia em discutir e estabelecer propostas para uma mudança social benéfica para a comunidade negra por meio do Conselho Afro-Brasileiro. O seu Aristides, ele é importante, primeiro porque, como ele tinha a ideia de que era necessário superar as diferenças, as desigualdades entre brancos e negros, isso era levado, né, em todo lugar que ele ia. Uma das contribuições do Sr. Aristides para o Conselho Afro e para a cultura afro-brasileira é essa luz que ele tem de querer que nós façamos parte desse grupo para superar desigualdades e para a afirmação da cultura afro-brasileira. A Galeria Aristides dos Santos foi inaugurada em 2014, aqui em Rio Preto. O local é destinado à exposição de fotos de personalidades riopretenses que fizeram história na luta contra o racismo. A galeria, de acordo com o projeto, tem caráter permanente e foi instalada aqui na Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. Fotos de personalidades são acrescentadas à galeria sempre no dia 25 de março, mediante a realização de uma solenidade realizada pela Secretaria. A indicação dos homenageados fica a cargo do Conselho Afro de Rio Preto. Esse projeto, além de homenagear personalidades que contribuíram na luta contra o racismo, a galeria servirá também para resgatar a memória e a importância de lutar contra o preconceito racial. Meu pai era uma pessoa assim, sempre presente nas horas de necessidade. Quando não tinha esse problema, a gente vivia cada um praticamente no seu mundo. Eu, nos primeiros momentos, estudando e trabalhando. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E ele correndo atrás desses problemas aí que ele gostava sempre de resolver. Qual seja o de inserir o negro na comunidade, quer estudando, quer trabalhando, enfim, tudo que ele pudesse fazer para que o negro pudesse se inserir na sociedade, ele fazia. Então era uma pessoa bastante presente e não deixava de ajudar as pessoas dentro das possibilidades. O Sr. Aristides nunca estava satisfeito com o que ele fez. Sempre ele queria fazer mais. Só que, assim, acho que esse livro aqui, o dia que eu entreguei para ele, ele morreu 8 dias depois. Parece que ele teve assim uma calma interior, falando tipo, agora eu
tenho tudo aí, registrado, escrito. Então eu posso descansar. Ele era, assim, sempre passou pra gente que a gente deveria conviver com as pessoas, né? De qualquer nível, tratá-las sempre da mesma forma. E uma coisa que ele sempre pregou muito foi a honestidade, né? Que ele sempre batalhou, começou do nada, trabalhando na engraxataria, como você viu, tinha engraxataria, fez um grande círculo de amizade na cidade. Nós tínhamos muito orgulho dele até hoje. Nós somos cumprimentados por tudo que ele fez, entendeu? As pessoas procuram, elogiam muito ele. É um orgulho pra gente tudo isso, né? O orgulho da gente é muito grande, porque viu que, apesar de ser assim uma situação difícil, né, do negro dentro de São José do Rio Preto, dentro do estado, dentro do Brasil, para nós é um motivo de grande satisfação, de orgulho até. Porque você olha num determinado ponto, você vê uma homenagem ao Aristides, você vê uma outra homenagem a ele. Só que essa homenagem eu percebi, não sei se eu estaria errado, que foi uma homenagem centralizada, só para ele. A comunidade negra não teve essa homenagem. Tanto que às vezes, quando ia ser alguma festividade, era ele e mais um ou outro só que comparecia. Os demais não iam, porque não se sentiam inseridos dentro dessa causa. Ele passou, assim, que ele pregava sempre, é você poder andar na rua, de cabeça erguida, cumprimentar todas as pessoas e não fazer inimigos, né? Acho que foi essa a marca que ficou dele. Vem um cidadão, um homem que lutou muito por uma causa, né, que ele tinha plena e total consciência disso, porque apesar de ser semi-analfabeto, mas ele lia, meditava sobre aquilo que ele lia e tirava dali as suas conclusões para enfrentar esse dia a dia. Eu acho que o seu Aristides estava querendo descansar, que ele já tinha, ele estava sentindo que com o livro ele tinha completado uma missão aqui, porque da parte de atuação concreta, assim, de luta, de batalha, ele já tinha feito bastante. Mas faltava uma memória, onde ele pudesse contar dessas lutas dele. Assim, o livro veio completar e ele pôde, então, enfim, descansar aí com a mãe dele, que era a pessoa que ele mais amou na vida. Mesmo após sua morte, seu legado e as lembranças permaneceram juntos daqueles que fizeram parte da história de Aristides dos Santos e acompanharam a trajetória de vida de um dos nomes mais importantes para a cultura afro-riopretense. Seu Aristides ele gostava muito de mim, um amor tão assim profundo que ele tinha como se fosse uma filha dele. E eu como um pai para mim também. E eu confiava muito no seu Aristides. Até então, teve uma época que mudou a direção do conselho e eles queriam que trocasse eu do conselho. Ele disse, não, se vocês forem trocar ela, ela sai para uma porta, eu saio por outra porta. Então isso marcou muito em mim, mas muito mesmo. Quando você me convidou para falar sobre o seu Aristides, eu fiquei pensando no que eu poderia dizer sobre ele, né? Assim, E aí eu me lembrei de uma passagem que eu não havia dado atenção. Quando o senhor Aristides foi lá em casa, na nossa casa pela primeira vez, depois que ele havia visitado uma exposição de artes da minha mãe e tudo mais, eu lembro como se fosse hoje. Então era um dia claro, eu estava chegando de algum compromisso, e aí eu estou chegando em casa, o senhor Aristides está saindo. E aí nós dois nos encontramos. Quando há esse encontro, o senhor Aristides olha firmemente no meu olho, eu nunca tinha visto falar no senhor Aristides, ele olha firmemente no meu olho e ele diz apenas isso. Você é um homem importante. A minha convivência com o senhor Aristides era mais limitada à luta racial, que era a vida dele, e esse encontro, que me marcou profundamente, né? Você é um homem importante. E ele não me conhecia, eu não o conhecia, e com aquele olhar, com aquele jeito, com aquela altivez, você é um homem importante. Um ser humano assim, eu não sei explicar. Ele se dedicou demais para a raça dele, que para ele era tudo, e a família, né? Então era um ser humano que ficou, que não podia, embora ele tenha
ido embora com quase 100 anos, eu acho que ele tinha que ter ficado muito mais ainda perto da gente, porque ele estava lúcido, né? Tava assim, sabendo tudo que ele queria, que ele falava, entendeu? E a saudade? Ah, nem dá muita saudade dele. Quando eu falo nele, eu fico emocionada, porque eu larguei tudo para vir cuidar dele, morar com ele. A marca que ficou mesmo é a gente viver de uma forma honesta. Não precisar de muita ostentação, de luxo, essa coisa, isso aí. Então ele sempre pregava isso, né? Que isso era uma bobagem, que a gente tem que viver, como eu te falei, conseguir andar, conseguir sair daqui de casa, voltar, colocar a cabeça no travesseiro para dormir de uma forma tranquila, sem precisar de muita ostentação, vamos dizer assim. Então essa foi a marca, a honestidade, né? Ser humano, um homem que nasceu, cresceu, viveu para servir aos outros. Durante a vida dele, parece-me que ele aprendeu que aquilo que ele fazia para os outros era para ele. Então ele se dedicava cada vez mais e não é que se esquecia, mas ele deixava Aristides, de lado para poder ajudar as outras pessoas. Ele tinha uma coisa que ele mesmo sabia, ele falava que a vida era uma ilusão. Que a vida era igual um pau de sebo com uma nota falsa na ponta. Então você sobe, você luta para subir, escorrega, e quando você chega lá, não é, o prêmio seu foi subir, não a nota, porque ela era falsa. A saudade fica, né? A gente lembra muito das coisas dele, tudo, né? E do futebol, que ele era fanático, hoje, por exemplo, tem, né? Era corintiano doente, né? Então, isso aí fica muito. Mas a gente também tem que conviver com isso e saber que isso não tem volta, né? Saber que é a lei da vida. A lei da vida, todos nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter que partir também, como ele foi, né? Ele era uma pessoa muito ativa, ele não ficava parado. Gostava muito de ler. Ele chegava aqui, se você não tinha assunto para ele, como sempre tinha assunto, mas às vezes que não tinha, já pegava um livro, já começava a ler, já começava a ver e comentava comigo. Olha, né, assim, seu tio, nossa, mas onde está esse livro, seu tio? Ah, mas está aqui, você não vê? Você não vê nada, você não lê? Ah, tá bom, senhor Aristides, eu vou passar a ler. A figura, né, a pessoa do senhor Aristides conseguia cativar pessoas que ainda que não tivesse um olhar mais atento ou mais crítico no que diz respeito à desigualdade racial, o senhor Aristides conseguia cativar essas pessoas para um olhar mais generoso sobre essa questão. A presença do senhor Aristides confirmava, legitimava muita coisa. Senhor Aristides, uma alma livre e comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Esse é o senhor Aristides. O povo que constrói o Brasil e que está no anonimato. Eu vou terminar então falando tanto que eu amo o senhor Aristides e que o senhor Aristides para mim nunca vai morrer, está dentro de mim e me acompanha em todo o meu trabalho e eu sinto a força dele me fortalecendo e fortalecendo as pessoas com as quais eu convivo. Eu agradeço muito na vida de ter conhecido o senhor Aristides. Gratidão. Aristides, revivendo memórias do seu passado, conta muitas tristezas do seu povo escravizado. Ninguém gostava de negro naquele tempo de então, ainda era tratado como foi na escravidão. Aristides, o bom negro, já nasceu independente, não tinha medo de nada, sempre foi irreverente. Quando ele aqui chegou, somente 8 anos tinha e tão pequeno sabia o que melhor lhe convinha. Um menino como poucos, muito cheio de emoção. Gostava de ajudar, abrir o seu coração. Quando ainda criança, nunca teve alegria. Ser tratado como gente é o que ele mais queria. Que todos nós pertencemos a uma só raça humana. E quem pensa diferente, esteja certo, se engana. Criança só tem bondade e um grande coração. Adulto é o que tratava só com discriminação. Nenhuma vez o deixaram a bandeira hastear. Só os brancos podiam a tarefa executar. Aristides, quando vê uma bandeira hasteada, revive na sua alma antiga mágoa passada. Numa sexta-feira santa, na hora da procissão, lá estava Aristides a rezar com devoção. Aristides não conta, mas no peito sente dor, porque não acompanhou a procissão do Senhor. Aristides deixa a escola e, ao longo do seu caminho, aprende tudo o que sabe, podemos dizer, sozinho.
Aristides batalhou a muitos patrões servindo e sempre aprendia algo, seu futuro construindo. E a meta de Aristides foi defender com ardor igualdade social, independente da cor. Só a cor da pele muda, sendo igual a emoção. De negro como de branco, bate igual o coração. Do movimento afro é também fundador. Procura mostrar a todos que o negro tem valor. Continua batalhando por total libertação de todo negro que vive nesta imensa nação. Mostra a todo branco e a todos de sua cor que raça é uma só, cada um tem seu valor. Nessa complexidade de encontros e desencontros, enquanto gente simples, humilde e trabalhador como seu Aristides, que alto dos seus 99 anos carregou uma sabedoria invejável e inquestionável. Seguir os seus passos é percorrer um longo caminho, é buscar no passado o romantismo de uma cidade elegante e nostálgica, é perceber no presente que muito há o que se viver e aprender, enquanto a voz de Aristides dos Santos ecoar nos 4 cantos de São José do Rio Preto. Para o homem defender uma causa, não precisa ser formado, mas sim sentir as suas necessidades.